Bom dia. Vamos dar continuidade à nossa experiência com aulas remotas, a disciplina de Sociologia das Organizações, os cursos de Administração de Empresas e Ciências Contábeis. Bom, retomando um pouquinho o final da retrospectiva das aulas anteriores, as 5 primeiras aulas que nós tivemos presenciais na universidade, e que eu resumi tudo isso, na aula de terça-feira, que foi a nossa primeira aula com essa experiência de ensino à distância. No final da aula, eu comecei a falar das sociedades abertas e destaquei as 2 grandes instituições sociais, a Instituição Social Política e a Instituição Social Economia, que foram fundamentais para construir aquilo que foi conceituado por Sir Karl Popper como as sociedades abertas. Naturalmente, quando você pensa em sociedades abertas, você, ao mesmo tempo, imagina sociedades fechadas. Como eu defini rapidamente no final da aula anterior, sociedades abertas são aquelas nas quais os indivíduos podem, isso é muito importante, os indivíduos podem livremente tomar decisões sobre sua própria vida. Ou seja, os indivíduos não são determinados pelo contexto, única e exclusivamente pelo contexto social onde ele nasceu e onde ele vive. Mas, diante desse contexto social, ele pode ter uma margem de manobra suficiente para se autodeterminar. Significa dizer que ele pode, diante desse contexto no qual ele nasce, ele pode escolher os seus próprios caminhos. Ele não vai ser moldado única e exclusivamente pela vontade da sua família, pela vontade da sua religião, pela tradição, por exemplo, profissional do seu pai ou da sua mãe, enfim, da sua família. Ele pode livremente, de acordo com a sua performance no mercado de trabalho, ele pode mudar de camada social, dependendo da instituição social educacional que ele venha frequentar, ou seja, seu percurso no sistema educacional. Ele pode mudar de religião, ele pode nascer católico, depois pode abdicar dessa fé e, por exemplo, se entregar à fé umbandista ou à fé kardecista, ou a outro tipo de religião que por acaso exista na sua sociedade, ou que ele venha a ter algum tipo de experiência social. Então, isso é o que caracteriza uma sociedade aberta, ou seja, uma sociedade na qual o indivíduo pode fazer as suas próprias escolhas, independentemente da influência das instituições sociais que compõem o contexto social do qual ele nasceu e no qual ele vive. Isso são as sociedades abertas. Em contraste, existem as sociedades fechadas. O que são as sociedades fechadas? Nas sociedades fechadas, os indivíduos não têm essa margem de manobra, não têm essa liberdade para se autodeterminar. Basicamente, toda a sua vida já é pré-definida, já é moldada originariamente pela sua família, pela sua religião, pelas condições socioeconômicas em que ele vive, tá certo? Por exemplo, se você pegar um caso típico na Idade Média, se o indivíduo nasceu como um servo da gleba, ele jamais será um nobre. Por outro lado, se ele é um nobre, dificilmente ele vai ser um servo da gleba, é quase que impossível. Por quê? Porque as camadas sociais, que ali na Idade Média se chamavam estamentos, já são pré-determinadas pelo seu nascimento. Já são definidas pelo seu nascimento. A vida do indivíduo já é pré-definida ali, pelo seu nascimento. Diferentemente de uma sociedade aberta, como são as sociedades industriais, as sociedades democráticas, nas quais o indivíduo não, ele pode sim fazer escolhas, ter uma trajetória ao longo das camadas sociais, de acordo com o seu desempenho educacional,
de performance econômica, enfim. Não é? É mudar, portanto, de condição social. Quer dizer, isso, a sua vida não depende, né, exclusivamente do seu nascimento. Então, essa é uma conceituação importante criada por um grande filósofo austríaco, um grande cientista chamado Sir Karl Popper, recebeu o título de Sir, né, o cavaleiro do Império Britânico. Karl Popper é conhecido pela sua grande estatura intelectual mundial, né, e ele definiu muito bem, né, as sociedades abertas e as sociedades fechadas. Tá certo? Sociedades abertas são, né, estas em que os indivíduos podem autodeterminar a sua vida. Sociedades fechadas, né, como eu dei o exemplo das sociedades medievais, também nas sociedades antigas a mesma coisa. Não é absoluto, há variedades, há aquelas que são mais fechadas. Sociedades tribais são sociedades fechadas. Não é? Ali você não há muito espaço para a liberdade individual. Certo? Então, também é um ciclo clássico, né, de sociedades fechadas, né, nesse sentido, de autodeterminação individual. Enfim, esse foi o encerramento, né, da aula anterior. Agora, por que eu me reportei a isso? Para compreender, veja só, né, agora as instituições sociais. O que são as instituições sociais? As instituições sociais, fazendo uma analogia, certo? Fazendo uma analogia com a vida do indivíduo, né, a vida biológica do indivíduo, o indivíduo é composto por genótipo e fenótipo. Né? O genótipo é a determinação dos genes, né, vamos dizer assim, do nosso plano organizacional, da nossa estrutura organizacional, a cor da nossa pele, a textura do nosso cabelo, a nossa altura, a cor dos nossos olhos, etc. Isso é determinado pelo genótipo. O fenótipo, é o resultado da interação desse genótipo com o contexto ambiental, socioeconômico, na qual o indivíduo se encontra. Certo? Fazendo uma analogia, portanto, dessa condição biológica do indivíduo, de genótipo e fenótipo, as instituições sociais, olhem só, as instituições sociais são o que eu poderia... Richard Dawkins, o grande biólogo evolutivo inglês, criou um conceito interessante de fenótipo estendido. O que é o fenótipo estendido? É aquilo que está para além do condicionamento puramente genético, ou seja, aquilo que é o resultado da interação do genótipo de um indivíduo com o ambiente dele, ou seja, a trajetória individual do indivíduo, as várias experiências do indivíduo vão determinar, isso que o Dawkins chamou de fenótipo estendido. E aí vem, inclusive, o seu comportamento, certo? Em sociedade. Fazendo agora a comparação com as sociedades, saindo do plano individual e agora indo para o plano amplo das sociedades, essas experiências do plano individual são agora transformadas em experiências no plano coletivo. E as experiências do plano coletivo, elas são visualizadas a partir das instituições sociais. Daí a grande definição clássica de Émile Durkheim, o sociólogo francês que viveu entre o final do século XIX e início do século XX, que conceituou de maneira excepcional, as instituições sociais. Então, o que são as instituições sociais? São as formas padronizadas, ou seja, as formas coletivas, as formas regulares de pensar, de sentir e de agir. Ou seja, tudo aquilo o que nós pensamos, como nós pensamos, tudo aquilo que fazemos, como nós fazemos, tudo aquilo que sentimos, como nós sentimos, reconhecido isso coletivamente, reconhecido isso no mundo social, é a expressão das instituições sociais, portanto, das criações coletivas. Certo? Então, o que são as instituições sociais? São essas formas regulares, as formas padronizadas de pensar, de agir e de sentir. Certo? Formam, portanto, as instituições sociais. As instituições sociais são, no plano coletivo, aquilo que é o fenótipo estendido no plano individual, o resultado das experiências coletivas. Certo? Só que o resultado dessas experiências coletivas criam as sociedades. Então, é o caso, por exemplo, das sociedades abertas. O que são
as sociedades agrárias, como eu falei no final da aula passada, foram o resultado, certo, de milênios das instituições sociais, formas padronizadas de pensar, sentir e agir, que foram se relacionando desde a Grécia Clássica, em Roma, passando depois pela Idade Média, pelas sociedades do período medieval, depois pelas sociedades do período moderno, pré-renascença e renascença, né? A tradição, como eu falei na aula passada, religiosa judaico-cristã, tá certo? Que gerou o catolicismo, depois o, o, o cisma protestante, né? No século XVI, no princípio do século XVI, que gerou a experiência cristã evangélica, né? Com as suas várias denominações que se estendem até hoje, certo? Tudo isso foi contribuindo, essas formas padronizadas de pensar, agir e sentir, foram contribuindo para criar, não é, as sociedades abertas. Como se construíram as sociedades abertas? Foram se construindo ao longo de todo esse período, até chegar um momento, ali no final do século XVIII, depois ao longo de todo o século XIX, né, que cria, né, o nosso mundo, né, esse mundo como nós conhecemos. Né? Esse mundo que nós conhecemos que dura aí em torno de uns 200 anos. Né? Cria agora o período contemporâneo, que foi simbolicamente marcado pela Revolução Francesa. Né? Quer dizer, a Revolução Francesa de 1789 simbolicamente marca o fim, não é, do período moderno e o início do chamado período contemporâneo, né? Que no plano político foi simbolizado pela Revolução Francesa de 1789 e no plano econômico foi simbolizado pelas revoluções industriais na Inglaterra. Certo? Então, aí você tem, né, os dois grandes momentos, né, um momento econômico, né, mudança na forma de produzir a existência, né, na forma de produzir a existência, caracterizada pelo surgimento das fábricas, das grandes fábricas, no mundo urbano, não é? Se contrapondo, veja, a toda a história humana, em torno de 300 mil anos, né, da espécie Sapiens, que foi marcada, né, a produção da existência, primeiro como tribos caçadoras-coletoras, né, depois como a produção de alimentos através da agricultura e da pecuária. Né? Quer dizer, toda a história humana se processou, pode-se dizer assim, no passado, no campo, né? No meio rural, né? A produção da existência humana. E no final do século XVIII e início do século XIX, na Europa, na Inglaterra, em particular, daí a importância da Inglaterra sempre a gente tomar como parâmetro de análise da evolução das sociedades do mundo ocidental, né? Porque foi ali, né, em que transcorreu a grande mudança, né, que vai moldar definitivamente a estrutura do mundo do qual nós vivemos, como mundo contemporâneo. Então, essa mudança no modo de produzir a existência humana, ou seja, responder aquelas quatro questões: o que, o como, o quanto e para quem. Olha só, o que, o quanto, o como e para quem, que é típico da instituição econômica, certo? Que vai, juntamente com a mudança nas instituições políticas feitas pela Revolução Francesa, né, criando ali pela primeira vez a experiência republicana, né, republicana democrática a partir, né, do povo, né, o chamado terceiro Estado, né, como vocês devem lembrar disso no ensino médio, que era o terceiro Estado, né, na monarquia francesa do período moderno. Né? Do período moderno é o período que vem do final da Idade Média, né, com a queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos, tá certo? 1453, e vai até, simbolicamente, 1789, com a Revolução Francesa, quando se desencadeia a Revolução Francesa, comandada pelo chamado Terceiro Estado, né, das monarquias, que nas monarquias absolutas é considerado Terceiro Estado, que era o povo. Tá certo? Lembrar que nas monarquias você tem os três estrados, tá certo? A nobreza, o clero e o terceiro estado, que é o povo. Então, a mudança, observe, na instituição econômica, com a Revolução Industrial, mudando definitivamente a forma de produzir a existência,
tirando, né, o eixo econômico do meio rural e trazendo para as cidades através das fábricas, tá certo? E a mudança no plano político, né? Quando o terceiro Estado, ou seja, o povo, tá certo? Se organiza numa república democrática, que foi a Revolução Francesa. Uma mudança, portanto, na instituição econômica e uma mudança, portanto, na instituição política. Daí a importância dessas transformações originárias dessas duas grandes instituições para moldar, né, o mundo contemporâneo. Moldar aquilo que Sir Karl Popper vai falar nas primeiras décadas do século XX, né, vai conceituar de sociedades abertas. Por quê? Porque ali, né, no mundo da resultante da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, emerge na sua plenitude o indivíduo. Quer dizer, o centro do mundo passa a ser agora o indivíduo, a consciência individual do homem. Tá certo? É um dos resultados daquilo que vocês devem ter visto do iluminismo. Né? O que era o iluminismo? Né? O iluminismo trabalhava com três princípios fundamentais: a, a liberdade, a igualdade e a universalidade do homem, né? Ou seja, a racionalidade, a razão, certo? Então, liberdade, igualdade e fraternidade. Que no fundo a fraternidade é a ideia de igualdade. Isso aí não foi muito bem explicado, né, pelos franceses, né? Que é a ideia da universalidade do homem, a individualidade, tá certo? O que significa isso na prática, a ideia de fraternidade? É dizer que todos os homens, né, são irmanados, mas irmanados em relação a quê? São irmanados porque tem um cérebro. A explicação disso é dessa maneira. Por que os homens são irmanados? São originários, né? São de uma mesma espécie, né? E são portadores de racionalidade. Então, os homens são irmãos e iguais, né? Porque tem uma coisa que unifica. E o que significa isso? São portadores de razão. São de uma mesma espécie, fraternos, irmãos, e são iguais porque são portadores de racionalidade. E agora, por serem de uma mesma espécie, por serem portadores de razão e serem individuais, ou seja, têm a possibilidade de autodeterminar a sua existência. Esses três elementos iluministas, né, que vão inspirar a Revolução Francesa, principalmente, e se somando à Revolução Industrial, Constituição do mundo contemporâneo, é que vão formar, né, isso que Sir Karl Popper chamará, né, de as sociedades abertas. Né? Veja que nós estamos aí, portanto, num contexto, né, radicalmente diferente do que era a Idade Média ou do que era a antiguidade, né, antiguidade do mundo antigo. A antiguidade do mundo antigo, o Egito Antigo, Roma, tá certo? Há aí uma diferença muito grande. Apesar de que, né, houve, né, princípios, por isso que a importância da tradição grega e da filosófica grega e do direito romano, o princípio de individualidade começou a ser modelado ali, né, começou a ser modelado no mundo grego e no mundo romano, né, e também na ética religiosa judaico-cristã. Né? Mas tudo isso só pôde vir à tona, só pôde emergir toda a sua potencialidade, né, diante das condições, né, né, criadas pelas consequências, né, da Revolução Francesa e das revoluções industriais, primeira e segunda revolução industrial na Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX, criando, portanto, aquilo que nós chamamos de sociedades abertas. Né? Agora, aí tem uma questão muito importante. Né? O que é que significa um indivíduo numa sociedade aberta? Significa dizer que nunca antes, né, na história humana, o indivíduo esteve sozinho. Né? Esteve sozinho. O que significa o indivíduo estar sozinho? Significa dizer que ele agora é responsável.
já que ele não é determinado pela tradição familiar, não é determinado mais pela tradição religiosa, ele não pode mais atribuir os seus erros ou os seus acertos à glória divina ou ao pecado cometido contra Deus e os homens. Agora, ele é individualmente responsável pela sua sobrevivência, né? Responsável pela sua existência, dele próprio e, consequentemente, da sua família, se ele vier a constituir uma família. Né? Então, se há o bônus, né, de ele ter liberdade individual, de ele ter a consciência individual, de ele ser dono do seu próprio destino, de ele poder se autodeterminar, há também aí o ônus, né, o peso, né, de ele ser responsável pela sua própria existência e ter de arcar, né, diante dos tribunais humanos pelos seus atos. Ele não pode justificar mais esses atos atribuindo nem acertos e nem erros a nenhuma dimensão divina, superior, extra-humana. Agora, ele é o responsável por si próprio, né, pelas suas próprias atitudes. Né? Esse é o grande, vamos dizer assim, o bônus e o ônus, tá certo? Resultante dessa confluência de instituições sociais ao longo desses 2000 anos no Ocidente, que criou as sociedades abertas. Portanto, nessa sociedade que nós vivemos. Agora, observe, no século XIX, as mudanças decorrentes da Revolução Francesa e da Revolução Industrial transformaram violentamente a face do mundo, de uma maneira nunca então vista, certo? Quando você faz uma retrospectiva, puxando, por exemplo, de Alexandre da Macedônia, personagem pelo qual eu sou apaixonado, eu sou um grande admirador de Alexandre, porque é um sujeito 300 e tantos anos antes de Cristo, o seu pendor natural pela conquista, pela aventura, as suas crenças de que era um Deus, né, fez com que ele impulsionasse as transformações do mundo antigo, criando, né, longínquamente aquilo que um dia seria conhecido como globalização. Quer dizer, a primeira onda de globalização que historicamente o mundo conheceu começou com Alexandre, quando ele sai ali da Magna Grécia, né? Ele nasce, seria mais ou menos a Macedônia, por ali, né? Formando a Magna Grécia, e conquista a Grécia e se expande, né, para o Oriente, indo até a Pérsia, conquistando a Pérsia no Oriente. Historicamente, a Pérsia, a grande civilização do Oriente, ali, do Oriente Médio, né, que hoje é o Irã, tá certo? Grande civilização persa, que não era muçulmana, não existia aí mundo muçulmano, são persas. Né? O Irã hoje é muçulmano, mas tecnicamente são persas. No entanto, Alexandre sai lá da Grécia e se expande, né, para o leste, para o Oriente, né, desencadeando a primeira onda de globalização que vocês estudam na história com o helenismo, né? Quer dizer, a expansão das tradições helênicas. Na verdade, era as expansões da tradição da Grécia. Né? Não sei se vocês sabem, Alexandre, o preceptor, né, diríamos hoje o mentor intelectual, o professor, o guru intelectual de Alexandre, Aristóteles, né? E o seu pai Filipe trouxe, o contratou para dar o melhor do conhecimento para o seu filho Alexandre. Então, Alexandre desencadeou essa primeira grande onda de helenismo. Observe, de lá para cá, se você pega Alexandre, né, 300 e tantos anos antes de Cristo, né, depois você pega o Império Romano, a mesma coisa. Olha, o mesmo movimento de Alexandre, César tentará fazer, e depois o Império Romano, que é o legado de César, fará. Né? Vai se expandir do Ocidente para o leste, ou seja, para o Oriente, né? Tal qual Alexandre fez anteriormente, César fará, tá certo? Depois, com o fim do Império Romano, vem as grandes navegações portuguesas e espanholas. O que é que farão? Conquistarão
tá certo? Tanto o oeste como depois o leste, as caravelas portuguesas e espanholas, caravelas e galeões, né, naus portuguesas e espanholas se espalhando pelo mundo, agora para o oeste, para o leste, tá certo? Depois a Inglaterra, através da Revolução Industrial, quer dizer, esses 4 caminhos, sempre partindo do Ocidente, se expandindo para o Oriente. O que é que significa isso aí? Significa dizer que o mundo foi modelado, o mundo foi moldado, o mundo como nós conhecemos, ao longo do tempo foi modelado, foi moldado por essas ações, né, políticas e também econômicas perpetradas por um indivíduo como Alexandre e depois por toda uma tradição dinástica típica do mundo romano, né, já que o Império Alexandrino demorou praticamente durante a vida de Alexandre, porque quando ele morre, o Império que Alexandre construiu se fragmenta, diferente do mundo romano, que perdurou por séculos, certo? Na verdade, milênios, quando você conta que, olha, como é importante o fim, né, do mundo do mundo antigo é com a queda do Império Romano. E o fim do período medieval é com queda de Constantinopla. O que era Constantinopla? Constantinopla era um Império Romano no Oriente, sediado em Constantinopla, criado pelos gregos, né? pela expansão romana. Né? Pela expansão romana. Roma se expandiu até lá e dominou Constantinopla. Aí o nome Constantinopla é uma homenagem aqui a Constantino, imperador romano. Né? Então, veja a importância do Império Romano, né, na constituição do mundo ocidental, que é o mundo que nós conhecemos. O fim da antiguidade se dá com a queda do Império Romano do Ocidente, com a queda de Roma, a invasão dos bárbaros, godos, visigodos, etc. Né? E o fim do período medieval, né, vai se dar com a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, com a queda de Constantinopla pelos turcos. Quer dizer, dali, veja só a importância do Império Romano, da tradição greco-romana, né? Greco-romana para o mundo ocidental. Não é? Então, quando você pega aí agora o século XIX, com as transformações, mais uma vez, transformações políticas e transformações econômicas, França e Inglaterra, não é? Criando agora uma forma de viver, né, nas cidades. Né? As cidades passam a ser agora o palco de realização da vida dos indivíduos, né? da vida humana, tá certo? É onde o indivíduo vai definir suas vidas. E, e vida agora concentrada em torno do indivíduo, não mais das tradições familiares e religiosas, que elas continuam a ser importantes, mas não são mais definidoras, não é? De maneira cabal, né, tá certo? Da vida de um indivíduo, da vida da pessoa, né? Tá certo? Muito bem. Bom, por que eu estou, né, enfatizando fazendo essas considerações, né? Para que vocês pensem o seguinte: a instituição, a instituição econômica, né, para responder às questões do que, o quatro, como e para quem, num mundo agora onde o indivíduo é o centro da existência, a autodeterminação do indivíduo é que se torna importante. Importante. Né? Eu defini, né, para vocês, daquelas 5 aulas, o que é um indivíduo. Né? O indivíduo, na medida em que ele adquiriu consciência de si próprio, tá certo? Ao longo de toda a evolução da espécie sapiens, a partir da sua filogenia, e com o advento, né, da consciência individual, certo? Levando para o lado da seleção biológica a evolução cultural, tá certo? Ele foi, não é? Expressando essa consciência individual através da racionalidade, certo? Através da razão. Né?
que é uma consequência direta, né, da ampliação das suas capacidades cerebrais, portanto, da sua criatividade, que se expressou através, né, da criação de instituições sociais, ou seja, de respostas cada vez mais sofisticadas para que os indivíduos pudessem sobreviver em sociedade. Mas ele sempre, né, por trás disso, está, né, a sua vontade individual. Quer dizer, o indivíduo é movido por interesses, é movido por desejos, porque se as instituições sociais expressam a racionalidade do humano, a motivação, né, para a expressão dessa racionalidade é o desejo individual. Né? Aquilo que nós chamamos de interesses. São os interesses. Né? Quer dizer, nós permanentemente somos movidos, né, pelo nosso desejo. Aquilo que nós traduzimos, né, de uma maneira muito prosaica como interesses. Então, o que movimenta a vontade são os interesses. E aí é que, por que a Revolução Industrial é tão interessante? Porque a Revolução Industrial criou, né, a possibilidade, né, de os indivíduos se reunirem agora livremente, não é? Olha só, nos princípios do iluminismo, a igualdade, a racionalidade, igualdade e liberdade. A possibilidade, né, do indivíduo, tá certo? A partir das seus próprios talentos, né, buscar a sua sobrevivência, ou seja, realizar os seus interesses livremente, no mundo onde ele não é mais servo, no mundo onde ele não é mais escravo, né, como no mundo antigo, e como também no período medieval, né, também no período moderno, mas no mundo agora, criado pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial, certo? Onde o indivíduo portador de racionalidade, portador de igualdade, é portador de liberdade, tá certo? Liberté, égalité, fraternité dos franceses, né? Ele pode, livremente no mercado, onde ele não é servo nem escravo, também não é nem senhor, nem nobre, né? Ele é um indivíduo livre, né? Um indivíduo livre para buscar a sua sobrevivência. Observe como isso é interessante, buscar a sua sobrevivência, realizar a sua existência, buscar, portanto, a sua sobrevivência. Então, as sociedades industriais foram a expressão, a melhor expressão, né, do fenótipo individual de cada um. Olha só, a melhor expressão da vida em sociedade. Tá certo? Então, poderíamos dizer assim, do fenótipo coletivo. O fenótipo é esse? As instituições sociais. Criando uma coisa que ficou conhecida como mercado. Certo? O mercado é a criação das sociedades industriais? Não, o mercado existiu desde sempre. O que é o mercado? O mercado nada mais é do que a confluência dos interesses de cada um buscando a sua sobrevivência. E foi assim desde sempre, desde o instante em que os indivíduos começaram a cooperar, né, para garantir a sobrevivência individual e coletiva, desde as tribos caçadoras-coletoras, passando pela antiguidade, pela Idade Média, pelo período moderno e chegando ao mundo contemporâneo, né, os indivíduos cooperam. Né? Cooperam para quê? Para garantir a sua individualidade e, evidentemente, garantir a sobrevivência da sua individualidade e, naturalmente, da coletividade, da sociedade. Tá certo? Então, em razão disso, né, foram se estabelecendo ao longo da história, tá certo? Começando lá com as primeiras notícias das relações de troca, não é, entre tribos primitivas, depois as primeiras feiras do mundo antigo, né, as feiras medievais, até chegar a estruturas moderníssimas, né, como são o que nós conhecemos hoje no mercado, shopping centers, tá certo? Mercados sofisticados, feiras livres. Né? Então, se você for buscar a concretização do mundo do mercado no mundo contemporâneo, basta você olhar com feira livre,
Basta você olhar para o mercado aqui, como qualquer mercado, dá o exemplo aqui, o mercado de Fátima, o mercado de Caramuru, da Rua Paramuru, o mercado ali do bairro São José, né? Ou o shopping center, né? Como o shopping Parnaíba, ou os grandes shopping centers espalhados pelo Brasil e pelo mundo, eles são, não é? A concretização dessa instituição social, de criação coletiva, chamada mercado. Por quê? Porque nas feiras livres, nos mercados, nos shopping centers, né, os indivíduos das mais diferentes camadas sociais, né, se encontram para quê? Para comprar e vender. Isso é que se chama mercado. Se encontram para comprar e vender. Só que eles estão fazendo isso há milhares de anos. Desde as primeiras cooperações feitas em tribos de Homo sapiens, como eu falei, das primeiras feiras livres, certo? Ou nas diversas tribos humanas que se relacionam, que se encontram para trocar os mais diversos tipos, né, de produtos de natureza alimentícia, ou bens, ou produtos, não é? Que são de natureza simbólica ou de natureza utilitária, tá certo? O intercâmbio de bens e serviços. O que são bens? Bens são mercadorias concretas, serviços são mercadorias abstratas. Certo? O intercâmbio de bens e serviços, ou seja, de mercadorias. O que são mercadorias? São bens e serviços. Bens, mercadorias concretas, serviços, mercadorias abstratas. O intercâmbio de bens e serviços, não é, constitui o mercado. E feiras livres, mercados, shopping centers, são a expressão concreta, né, de um mercado livre. Foi isso. Agora, é muito importante que vocês compreendam que isso nunca foi teorizado. Ninguém teorizou. Eu vou criar uma sociedade, eu vou criar um mundo no qual os indivíduos sejam livres, não é? E que possam, a partir dos seus próprios talentos, ou seja, das suas próprias profissões, não é? Encontrarem um lugar para intercambiar bens e serviços. Isso não foi teorizado. Isso foi o resultado de um processo de aperfeiçoamento das instituições sociais ao longo de toda a história da experiência dos Homo sapiens, certo? Ao longo das diversas sociedades que foram se formando desde a sua origem. Certo? Isso não foi teorizado, isso não foi criado por um intelectual que lá no recôndito do seu quarto ou do seu gabinete pensou, olha, eu vou criar uma sociedade que se chama sociedade capitalista, na qual o mercado é livre e os indivíduos se encontram para intercambiar bens e serviços. Não, as sociedades industriais, ou seja, o mercado, os mercados livres, certo? Desde concebido na sua simplicidade, às formas mais sofisticadas, mais complexas, né? Isso foi o resultado de um ordenamento natural, né, que se construiu ao longo de milhares de anos da experiência social humana à procura de satisfazer aquelas 4 questões fundamentais: o que, o como, o quanto e o para quem. Só que no mundo contemporâneo, mundo esse que se constitui ali no final do século XVIII e no início do século XIX, as revoluções industriais vão, evidentemente, as transformações são extremamente violentas. Basta você olhar, se você observar, a partir do século XIX, o salto demográfico das populações, certo? O salto demográfico das populações. A partir do século XIX, a população humana vai num crescendo, certo? Tanto é que uma das características do século XIX, na Inglaterra, que é o berço das revoluções industriais, foi
a superurbanização, ou seja, o rápido crescimento das cidades, com todas as consequências positivas e negativas que a urbanização acelerada propicia. É por isso que a Inglaterra é um marco, porque o que aconteceu com as cidades inglesas acontecerá com todas as sociedades contemporâneas que se constituíram a partir dali, ou seja, que foram, né, assimilando a Revolução Industrial, o processo industrial, como caminho mais importante, como estratégia mais importante para garantir a sobrevivência coletiva da sociedade. Né? Então, um dos grandes problemas foi a superurbanização, que vai ter uma série de implicações, como por exemplo, né, a dificuldade de criar trabalho para todos. Quer dizer, na medida em que a população sai do campo e vai para as cidades, né, vai se criar um problema grave, né, na lei da oferta e da procura. Plebes são indivíduos livres, certo? São que agora o trabalho, a oferta de trabalho, certo? Quem vai trabalhar tudo agora obedece à lei da oferta e da procura, não é? Então, a grande quantidade de pessoas saindo do campo, indo para as cidades à procura de trabalho, vai criar um problema grave, certo? Em termos de oferta de emprego. Muita gente querendo trabalhar e muitas vezes pouca oferta de emprego. Vai gerar salários baixos, consequentemente pobreza, certo? E aí tem uma série de encadeamentos, né, decorrentes dessa pobreza, como, por exemplo, a dificuldade de moradia, problema de urbanização, problemas sanitários, né, água, esgoto, etc. Problemas de saúde decorrentes exatamente das dificuldades de moradia, de falta de saneamento, né? E aí vai gerar problemas sociais graves, como prostituição, como alcoolismo, como o consumo de drogas. Tudo isso está ali desenhado, né, na superurbanização, ou seja, no supercrescimento das sociedades inglesas no século XIX, como decorrência das revoluções industriais. Mas era esperado que acontecesse isso. Por quê? Porque era uma sociedade que estava nascendo, quer dizer, uma sociedade que estava nascendo, portanto, que não foi prevista, não foi imaginada por ninguém, não foi teorizada por ninguém, foi o resultado, como disse, não é, da experiência humana ao longo de séculos, de milhares de anos, desde a formação da espécie. Não é? Então, ali, não é, nesse mundo, vai se sobressair, já que os indivíduos são livres para buscar, né, a sua sobrevivência, vai se sobressair um tipo no âmbito da instituição econômica, um tipo de organização, certo? Que é um empreendimento coletivo em busca de quê? De gerar, de maneira eficiente e eficaz, cada vez mais produtos, ou seja, bens e serviços, que garantirão a sobrevivência de um indivíduo e de um coletivo envolvido nesse empreendimento, que são as empresas. Certo? O que é uma empresa? A empresa é um empreendimento individual e coletivo. Certo? Individual e coletivo. Individual por quê? Porque um indivíduo ou um pequeno grupo de indivíduos se organiza para montar uma empresa, seja em que ramo for, certo? No ramo têxtil, no ramo de entretenimento, no ramo agropecuário, no ramo de aço, no setor de cimento, enfim, no ramo de moda, o que você imaginar, certo? Você vai encontrar, certo? Indivíduos ou um grupo de indivíduos criando uma organização, vai se chamar empresa, com o objetivo de produzir bens e serviços para satisfazer as demandas, as necessidades da população e, consequentemente, às necessidades e aos desejos do indivíduo ou daquele grupo de indivíduos que se organizou para formar uma empresa. Logicamente, é absolutamente natural que seja assim e sempre foi assim desde o princípio da história das sociedades humanas. Um indivíduo nunca faz nada, nunca fez nada, nunca seja qual empreendimento fosse, se não tivesse um retorno para isso. Né? Portanto, aquela definição, o que é um indivíduo? Ser de razão e também de emoção. Certo? Essa definição de emoção decorrente da neurociência. Certo? Depois, mais na frente, posso explicar isso. Certo? Ser de razão e emoção que busca permanentemente por realizar os seus interesses. E uma empresa é a busca de realização de um interesse coletivo, de um indivíduo ou de um grupo que se reúne, toda uma empresa, e ali se divide o dono, o presidente, o diretor executivo, os diretores
subalternos, os operários, os chefes de seção, os diversos setores, etc. Portanto, o empreendimento coletivo em busca, não é, de criar bens e serviços para satisfazer as necessidades da população e, consequentemente, também satisfazer os desejos do seu dono ou dos seus donos, certo? As empresas, portanto, agora, no mundo complexo, no mundo de uma demografia que cresceu rapidamente e ainda cresce, não é? Essas empresas é que responderão, né, aquelas questões do que, do como, do quanto e para quem. Se essas questões eram respondidas pelas tribos caçadoras e coletoras do passado, na medida em que um grupo de homens saía para caçar e pescar e as mulheres ficavam, né, nos seus locais ali momentâneos nos quais estavam estabelecidos, né, cuidando dos filhos, etc. Né, essa era a divisão primária de trabalho, original de trabalho. Hoje, né, nós fazemos a mesma coisa, né? Só que agora organizados não mais como as tribos caçadoras e coletores, né, que os homens saíam para caçar e pescar e às vezes coletar, né, e as mulheres ficavam, né, paradas, cuidando dos filhos. Agora não, né? Nós fazemos as mesmas coisas que eles, tá certo? Só que agora organizados em empreendimentos. Mas para quê? Para responder as mesmas questões que eles respondiam lá atrás como caçadores e coletores, depois como agricultores e pecuaristas, né, na medida que domesticaram animais e sementes vegetais, né, criando a agricultura e a pecuária. Né? Mas nós fazemos a mesma coisa, só que agora, livres, indivíduos livres, cada um responsável por si próprio, né, buscando garantir a sua sobrevivência, organizados em empresas. É isso que caracteriza, né, uma sociedade aberta. Olha só, uma sociedade aberta, porque você não é escravo, você não é senhor, você não é nobre, certo? Você é um indivíduo buscando a autodeterminação da sua existência, né, lutando pela sua sobrevivência para realizar as suas vontades, realizar os seus interesses, livremente no mercado. É isso que caracteriza, portanto, uma sociedade aberta no mercado livre. Né? Esse é aí, né, o berço da sociedade industrial, o nosso berço. Agora, por outro lado, a mudança política, né, se as revoluções industriais tiveram tanto sucesso, a revolução política, a Revolução Francesa, também, né, ela acenou com sucesso na medida em que o povo, né, o terceiro Estado, né, se constituiu como República Democrática. Porém, tem aí uma dificuldade, porque o resultado da Revolução Francesa foi Napoleão Bonaparte, né, e a França nunca conseguiu ter estabilidade política desde ali. Né, a França vai para a quinta Constituição, né, quer dizer, o fim da experiência republicana original da Revolução Francesa foi Napoleão Bonaparte, e Bonaparte era tudo menos democrata, era um imperador autoritário, tirano, que convulsionou a Europa da época com guerras terríveis, matando milhões de pessoas. Né? E a França nunca conseguiu, né, se estabelecer politicamente. Porém, a França, né, foi responsável, né, a partir das suas ideias, o chamado iluminismo francês, certo? Foi responsável por uma série de influências políticas, teve uma influência política muito grande em vários países, inclusive no Brasil. Certo? Inclusive no Brasil. Para nosso azar, infelizmente, depois a gente pode, no decorrer da disciplina, falarei mais sobre isso, porque a ideia da revolução, ou seja, a mudança abrupta, né, nas formas de pensar, agir e sentir de uma sociedade, ou seja, a mudança abrupta das instituições sociais de uma sociedade por meio das armas, aí, uma revolução, certo? Nunca foi, na história humana, nunca foi consequente. Não é? Nunca acenou, né, quando você olha de longe a experiência humana, com estabilidades futuras. Pelo contrário, sempre apontou para a criação de instabilidades. É mais ou menos a história da França, depois de 1789. Por outro lado, a Inglaterra, não é, com a primeira e a segunda Revolução Industrial, olha o que acontece com a Inglaterra. A Inglaterra vai criando, né, uma sociedade que foi se reformando, não se revolucionando, como aconteceu com a França. Ela foi se reformando, ela foi se adaptando
foi se adaptando ao longo do tempo. Tanto que chamado as monarquias absolutas, o absolutismo inglês, certo? Ele foi progressivamente sendo controlado desde a Carta de João Sem Terra, de 1212, portanto há 800 anos, 8 séculos. Não é? 1212, ali, pela primeira vez, os nobres, 1212, não é? Se encontram ali para controlar o poder dos nobres. Quem assistiu um filme, Robin Hood, né? Tem vários Robin Hood, mas tem um filme muito interessante com aquele ator, australiano, o Herschel Crow, né? Herschel Crow fez o Imperador, um grande ator, se não me engano é australiano, se eu não me engano, ou inglês, britânico, né? Império Britânico. Lembre-se que a Austrália faz parte da Commonwealth, da comunidade britânica, certo? Se você olhar lá a cor da bandeira da Austrália. Mas, quando você vê o filme Robin Hood, você vê claramente, né, como os nobres, certo? Os nobres estabelecem o controle do rei. 1212. De lá para cá, a experiência da Inglaterra foi uma experiência de controle do poder absoluto. Mas não através de revoluções violentas. Claro que houve violência, houve conflitos, revolução gloriosa, né, no século XVII, mas o princípio inglês foi o princípio da reforma, das transformações a partir de reformas. Ou seja, os ingleses criaram uma maneira, não é, de ir adaptando as instituições. Veja, o que são as instituições? Formas coletivas, né, de pensar, agir e sentir. Formas padronizadas de pensar, agir e sentir. Então, elas foram sendo adaptadas, elas não foram sendo revolucionadas. O que significa isso? Significa que esse processo de adaptação, você preservou aquilo de bom, aquilo que foi comprovado, aquilo que foi testado ao longo do tempo, e foi adaptando isso às transformações da sociedade. E aí, a Inglaterra criou uma instituição política chamada monarquia parlamentar, né? Onde a rainha hoje a rainha, né? O rei ou a rainha é o chefe de Estado, né? E o chefe do governo é o primeiro-ministro. Tá certo? E isso funcionou muito bem, funciona muito bem na Inglaterra até hoje, né? Coroando esse processo de 800 anos de progressivo controle do poder absoluto do monarca, né? No qual, basta assistir esse Robin Hood com o Herschel Crow, né? Que você vai ver claramente, né, os nobres impondo uma carta ao príncipe John, né, uma carta de controle do seu poder, né, para que ele não taxe, né, os seus nobres com impostos, nem o povo com impostos a seu bel prazer. Teria que ser discutido isso numa assembleia com os nobres. Portanto, a ideia de um congresso controlando, né, um parlamento controlando o poder executivo está lá presente, ou seja, o princípio de uma sociedade democrática sofisticada, que vai nascer em todo o seu esplendor, né, no século XIX, com a Revolução Industrial. Então, veja só, né, a Inglaterra é o melhor exemplo. Esqueçam a Revolução Francesa, que é um exemplo absolutamente negativo, apesar de ser simbolizada, né, como o marco, né, de mudanças políticas, né, que deu origem a um período contemporâneo. É muito mais interessante você observar, certo? Porque não é um marco, né? Que você possa dizer, olha, está aqui, a Inglaterra foi um processo longínquo, tá certo? Quer dizer, ao longo dos séculos, a Inglaterra controlou o poder da monarquia, criando uma democracia monárquica parlamentar. E com as revoluções industriais, gerou, portanto, o mundo contemporâneo. Quer dizer, compreender o nosso mundo é compreender a Inglaterra do século XIX. Porque todo o drama, todos os dramas vividos pelas várias sociedades que foram resultado de processos industriais de produção da existência, viverão os mesmos problemas. Claro, o bônus, as mesmas vantagens, né? Mas também os mesmos problemas vividos pela Inglaterra no século XIX. Tanto é isso que ficou conhecido, né, esses problemas, como a questão social. Certo? A questão social. Eu vou, na próxima aula, eu começo a falar sobre questão social, né, para
ilustrar isso que eu venho dizendo. Por hoje tá bom. Obrigado.